Fala, minha rapaz! E tudo bem com vocês? E aí, galera, pronto para dar continuidade ao nosso último conteúdo? Bom, na última aula eu estava falando para vocês sobre o contexto histórico do modelo atômico, na verdade. Vimos que esse modelo passou por uma construção de conhecimentos e apresentei para vocês dois deles. O modelo atômico de Dalton, conhecido como modelo atômico de bola de bilhar, e o modelo atômico de Thomson, conhecido como modelo atômico pudim de passas, beleza? Bom, hoje a gente vai fechar o contexto histórico dos modelos atômicos, né? E posteriormente dar uma estudada sobre as partículas fundamentais do átomo. Então, continuando o nosso conteúdo de atomística, vamos para a aula. Joga! Bom, então tá aí nosso slide, né? Esse slide eu já disponibilizei para vocês. E aí, falando sobre o nosso modelo atômico, a gente chega agora no terceiro modelo atômico, que é o modelo de Rutherford. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que Thomson acreditava que o átomo era uma massa gelatinosa positiva e que dentro dessa massa gelatinosa existiam vários elétrons bem distribuídos, tá certo? Bom, Thomson fez seu experimento com energia, e energia nada mais é do que elétrons e trânsito, né? Já o modelo atômico de Rutherford, ele resolveu ir em outra mão, né? Como a radioatividade ela já estava bem desenvolvida e bem estudada na época, Rutherford resolveu fazer um teste radioativo com uma matéria para ver o comportamento dos átomos que o constituíam, tá certo? Então, o seu experimento funcionava basicamente com três componentes. No componente A, ele tinha uma amostra de polônio, ou seja, essa amostra de polônio iria fazer a emissão das radiações alfas, que são radiações alfas, radiações carregadas positivamente, tá certo? Então, todo esse feixe de luz aqui, ó, são cargas positivas sendo lançadas. No componente B, tínhamos uma lâmina finíssima de ouro posicionada à frente. Por quê? Essa lâmina de ouro não foi escolhida à toa, tá certo, pessoal? Ele escolheu o ouro porque o ouro ele é um metal nobre, né? Dificilmente reage, então é basicamente inerte. Então ele acreditava o seguinte: se a matéria fosse constituída como Rutherford, como Thomson havia falado, a ideia era que esse feixe de luz carregado por partículas alfa atravessasse a lâmina de ouro e chegasse ao outro lado sem sofrer alteração, porque se a partícula, se os átomos eram uma massa gelatinosa positiva, mas cheia de elétrons, esses elétrons fariam com que essa carga positiva fosse conduzida diretamente até o outro lado. Tudo bem? Isso era o que o Rutherford acreditava no início do experimento. Bom, o terceiro componente era uma placa ao redor dessa finíssima lâmina de ouro com sulfeto de zinco. Porque o sulfeto de zinco, quando ele recebe partículas alfa, ele deixa uma marca, mostrando que ali houve uma reação com cargas positivas. Então, foi isso que ele acreditou. Quando o Rutherford ligou, pessoal, a máquina e começou a emitir feixe de luz em partículas alfa, ele percebeu que, além de atravessar a lâmina de ouro, esse feixe foi recortado, né? Em seu livro, Rutherford diz o seguinte: é como se eu tivesse dado um tiro de calibre 38 em uma folha de papel e, ao invés dessa bala atravessar o papel, que era o que se espera, ela retornou. Então, ele pensou o seguinte: o átomo não é como Thomson havia afirmado. Para essas partículas terem sofrido desvios e até mesmo retornado, deveria existir algo no átomo capaz de repelir as partículas alfa. Então, Rutherford falou o seguinte: o átomo é como se fosse um sistema solar, dividido em duas partes. Primeira parte, o núcleo. O núcleo ele foi comparado ao Sol. E aí Rutherford falou: o núcleo está todas as partículas positivas desse átomo, né? Que são chamadas de prótons. O núcleo ele tem um volume muito baixo, ou seja, ele é muito pequeno, muito. Porém, a maior massa do átomo se encontra neste núcleo.
E além de encontrar maior massa, se ele tem um baixo volume e tem uma maior massa, a sua densidade é extremamente alta. Então, toda a densidade de um átomo se encontra no núcleo. Como é que o Rutherford chegou a essa dedução? Pessoal, pense comigo. Ó, as partículas alfa estavam vindo aqui, né, em direção à lâmina de ouro, aos átomos de ouro. Quando ela passou longe do núcleo, ela atravessou a lâmina. Isso ele observou e ele esperava que isso acontecesse. Quando ela passou próxima do núcleo, opa, carga positiva no núcleo, carga positiva no feixe de luz, com partículas alfa, passou próximo do núcleo, desviou. E quando ela foi diretamente ao encontro do núcleo, ela bateu e retornou, porque cargas positivas e cargas positivas se repelem, tá certo? Foi aí que ele tirou a sua dedução. Bom, e qual seria a segunda componente desse átomo segundo o Rutherford? Seriam os elétrons. As eletrosferas eram como se fossem os planetas girando ao redor do núcleo, tá? Então, ele deu essa característica aí. Elétrons giram ao redor do núcleo. O núcleo está toda a massa de um átomo. No núcleo, ele tem um baixo volume, uma densidade extremamente alta, né? E as partículas positivas se encontram lá. Os elétrons estão em órbita, girando ao redor do núcleo, e entre um elétron e outro tem espaço vazio. Porque se fosse aquela massa gelatinosa, como o Thomson afirmava, essas partículas alfa não iam conseguir atravessar. Beleza? Então, esse é o modelo atômico de Rutherford, pessoal. Bom, quarto e último modelo atômico, átomo de Bohr. Já vimos o de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e agora o de Bohr. Pessoal, Niels Bohr foi aluno de Rutherford, tá certo? Então, o que ele fez? Ele pegou a teoria do seu professor e resolveu estudar a fundo. Por quê? Quando Rutherford lançou a teoria do modelo atômico, com os elétrons girando em órbita do núcleo, houve-se uma grande rivalidade de teorias aí. Por quê? Afinal de contas, esses elétrons estavam parados, como Thomson afirmava, ou elétrons estavam em rotação circular, como Rutherford afirmava. Então, esse foi o primeiro dilema que levou a Niels Bohr a querer estudar novamente o modelo atômico. Porque ele pensou, né? Niels Bohr era físico, então ele estudava muito essa parte de energia quântica e física quântica. Ele percebeu o seguinte: se os elétrons estivessem parados como Thomson afirmava, esses elétrons, por ser carregados negativamente e o núcleo ser carregado positivamente, ia acontecer uma atração. E quando acontecesse a atração, carga positiva com carga negativa, elas iriam se neutralizar, fazendo com que a matéria fosse inerte, né? Ou seja, neutra, coisa que já havia provado que Dalton lá nos primórdios estava errado, tudo bem? E se os elétrons ficassem em rotação circular, girando em órbita, como o Rutherford havia falado, também haveria uma consequência aí. Por quê? Esses elétrons iam começar a girar, 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 ia perder energia e iria tender diretamente ao núcleo, fazendo com que esse átomo se neutralizasse e aí a matéria ia se tornar inerte. Bom, o que Niels Bohr fez? Vamos estudar o átomo novamente. Ao estudar o átomo, Bohr falou o seguinte: não tem como esses elétrons estarem girando em órbitas, porque eles precisam ter energias diferentes. Se toda a energia do elétron for igual, esse elétron vai ser atraído pelo núcleo e essa matéria vai se tornar neutra. Então, Bohr falou o seguinte: átomo possui níveis diferentes de energia. E é aí agora que começa a, de fato, ganhar corpo o modelo atômico, porque Bohr conseguiu encontrar 7 níveis energéticos diferentes em um átomo. E ele nomeou cada nível energético desse com uma letra. Então, a gente tem o nível 1, que é o K, 2L, 3M, 4N, 5O, 6P e 7Q. Então, K, L, M, N, O, P e Q. E cada uma desses níveis energéticos, também são as camadas de um átomo, ele possui quantidades específicas de elétron. Por exemplo, no nível K, que é o primeiro, só cabem 2 elétrons. No nível L, 8 elétrons. Pessoal, lembrando que eu estou falando da quantidade máxima de elétrons comportada em cada camada. Isso não implica dizer que ele não pode ter menos, tá? O que ele não pode é ter mais.
beleza? No terceiro nível, que é o nível N, ele tem 18 elétrons. No nível N, 32, no OH, 32, no P, 18 e no Q, 8. Tá certo? 7 níveis energéticos, 7 valores diferentes de elétrons que cada um comporta. Tudo bem? Bom, mas Niels Bohr foi além. Além de determinar os 7 níveis energéticos, ele percebeu o seguinte: esses elétrons conseguem fazer saltos quânticos. Diga o que é isso? Calma, eu explico, tá certo? Esse salto quântico é o seguinte: toda vez que a gente fornece energia para um átomo, ele absorve essa energia. E quem vai absorver de fato são os elétrons. Elétrons, quando absorvem de energia, eles são promovidos a níveis energéticos maiores. Então, suponha você que eu já tenho um elétron na camada K com nível energético 2, tá? Você começa a fornecer energia a esse átomo, esse elétron absorve essa energia e ele ganha energia suficiente para ser promovido para a camada L, que tem 8 elétrons, tá certo? Ele chega nessa camada L, faz o salto quântico, porque ele sai de uma camada menor para uma camada maior, tá certo? Quando ele chega lá, ele percebe que ele não se encaixa ali. Ou seja, ele está ali, mas ele está ali de ousado. Você emprestou energia a ele e fez com que ele fosse para lá. Mas ele percebeu que ele não vai conseguir se manter ali porque aquela energia não é dele. E o que ele faz? Ele retorna para sua camada de origem. Quando ele retorna para sua camada de origem, ele libera aquele excesso de energia que ele tinha em forma de luz e de calor. E foi assim que ele conseguiu explicar o funcionamento das lâmpadas, tá certo? Elétrons saltam de camada e quando retornam emitindo luz e calor, tá? Isso é chamado de fóton. Bom, então vamos lá. O que eu preciso que vocês saibam. Então, quando uma partícula que está num determinado nível energético ganha uma quantidade extrema de energia, ela salta para um nível mais alto. Esse salto é chamado de salto quântico, tá certo? Então, o principal conceito do átomo de Bohr é 7 níveis energéticos, cada um com um nível de energia diferente, e elétrons têm a capacidade de saltar de nível para nível, tá certo? Quando o elétron salta para camadas externas, ou seja, sobe de camada, ele tem que absorver energia, chamamos de estado excitado. Quando o elétron salta para camadas internas, ou seja, retornam para suas camadas de origem, ele libera energia, chamamos esse momento de fóton ou de luz. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então vamos nessa. Esse é o quarto modelo atômico de Bohr, tá certo? Pessoal, ele não é muito citado na literatura, talvez pouco cobrado como a sua teoria. Porém, Sommerfeld tem um papel extremamente importante na hora de se estudar o modelo atômico. A gente vai ver mais para frente, ainda dentro desse conteúdo de atomística, as distribuições eletrônicas dentro de um átomo, tá certo? Quando a gente fala de distribuição eletrônica, a maioria dos professores por aí costumam citar apenas o diagrama de Linus-Pauling. Ele relaciona, né, a teoria de Bohr de 7 níveis energéticos com a distribuição de Linus-Pauling. O que muitos professores deixam de explicar é que o diagrama de Linus-Pauling só foi possível por causa do estudo de Sommerfeld. Sommerfeld ele pegou o modelo atômico de Bohr, né, com 7 camadas, que a gente já viu, K, L, M, N, O, P, Q, blá, blá, blá. Ele foi estudar essas 7 camadas e ele percebeu que havia um desdobramento diferente de camada para camada. Didi, não estou entendendo. Calma. Quando ele começou a analisar o átomo, isso aí, galera, estou falando tudo níveis energéticos, tá? São máquinas que conseguem refletir a luz, a energia e aí te dá uma imagem. Não tente entender essa parte da física e da química quântica, tá certo? Só vai por mim. Ele começou a analisar cada nível energético, cada camada, e percebeu que ela tinha um comportamento diferente, comportamentos elípticos. De que forma? A camada K ela tinha uma circunferência perfeita. Na camada L, ele já conseguia perceber dois desdobramentos diferentes, uma circunferência e uma elíptica. Na camada M, ele já percebia uma circunferência e 2 elípticas. O que foi que Sommerfeld percebeu? Pessoal, ele falou o seguinte: dentro de cada camada que Bohr descobriu,
existem subcamadas. Ou seja, esses elétrons estão guardados em subcamadas dentro de cada camada. Tá? Eu gosto de dar um exemplo bem da hora. Imagine você que eu tenho um armário de 7 gavetas. Tudo bem? Então, tá lá, meu armário, 7 gavetas, e cada gaveta dessa é uma camada e um nível energético de um átomo. Beleza? Então, tem uma gaveta K, L, M, N, O, P e Q. Quero que você guarde objetos dentro dessas gavetas, ou seja, guarde os seus elétrons. Mas na hora que você abre a gaveta, você percebe que dentro da gaveta existem caixas, que são as subcamadas, ou subníveis energéticos. Então, Didi, eu quero guardar 8 elétrons. Dentro vai ter 2 caixas, você vai guardar os seus elétrons dentro dessa caixa, tá certo? A esses subníveis, ou subcamadas, Summerfield chamou de S, P, D e F. Então, dentro de cada camada, pode ter uma subcamada, que será a subcamada S, ou a P, ou a D, ou até mesmo a F, tá certo? Só pau de fumo para ficar fácil de memorizar, beleza? Então, essa é a contribuição de Summerfield no modelo atômico. Além de 7 camadas desse átomo, 7 camadas com níveis energéticos diferentes, existem subcamadas que também têm níveis energéticos diferentes. Ok? Bom, uma coisa que ninguém deve ter se perguntado até o momento é: se o Rutherford falou que as cargas positivas se encontram no núcleo, que o volume é pequeno, mas a massa é muito grande desse núcleo, como é que cargas positivas conseguem se manter próximas, tão próximas do núcleo pequeno, sem se repelirem? Tá? Sabe quem fez essa pergunta? James Chadwick. James Chadwick foi um físico que em 1932 se questionou sobre isso. Tá, beleza, todo mundo aceitou o modelo atômico de Rutherford. Bohr aprimorou o modelo do professor. Mas ninguém se perguntou como é que essas cargas positivas ficavam no núcleo. Chadwick percebeu que para a massa do átomo ser tão grande dentro do núcleo, tinha algo a mais que os prótons. E esse algo a mais tinha uma extrema importância, sabe por quê? Era o que separava as cargas positivas umas das outras para que não houvesse repulsão. A esse algo a mais, essa partícula a mais do núcleo, Chadwick chamou de nêutron, que, como o próprio nome já diz, o nêutron não tem carga elétrica, pessoal. Ele tem aproximadamente a mesma massa do próton e a sua grande função é separar essas cargas positivas dentro do núcleo. É por isso que eu deixo logo uma ressalva para vocês. Nunca existirá número de nêutrons menor do que o número de prótons dentro do núcleo de um átomo, tá certo? O nêutron é igual ao número de prótons ou é maior do que o número de prótons. Tudo bem? Beleza, então vamos nessa. Bom, fechando o contexto histórico, né, das partículas fundamentais, vamos agora estudar fechando o contexto histórico do modelo atômico, precisamos agora entender as partículas fundamentais do átomo, tá certo? Eu vou encerrar essa aula aqui e eu retorno logo em seguida falando sobre essas partículas fundamentais, beleza? Abraço e até na estante.